conexão no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 9, tá certo? Mateus capítulo 9. E vamos ver o que o Senhor fala no nosso coração a partir desse texto, tá certo? A partir desse texto. Eu aqui continuo sem poder marcar ou ver ninguém no Facebook, a não ser que alguém se apresente, mas o Face, ele eliminou, eu acredito, a possibilidade de adicionarmos alguém aqui, tá certo? Então, o texto diz o seguinte, a partir do Mateus 9, a partir do verso 35, ele diz, deixa eu colocar aqui bem para cima, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Só nesse texto aqui de Mateus, ele já começa a mostrar algo para o nosso coração, para fortalecer a nossa fé. Primeiro, que o evangelho de Jesus era itinerante. Não é aquele evangelho parado, estagnado. É o evangelho que você só vê num canto ou no outro, totalmente estagnado. Não. Certo? Thelma, boa noite, Thelma. Então, o evangelho de Jesus é um evangelho que se movimenta. Thelma, estou falando em Mateus capítulo 9, a partir do verso 35. Então, quando nós lemos, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, então Jesus não era uma pessoa que ficava a ver navio, descansando, não. Ele sabia para que ele tinha, o motivo que ele tinha vindo, tá certo? Então, quando ele diz que ele percorria, o evangelho dele, não, ele é itinerante. E uma coisa que ele fazia, primeiro ponto, segundo o texto, ele diz que ensinando nas sinagogas. As pessoas dizem, mas por que nas sinagogas? Porque era onde eles estavam reunidos. Então, no sábado, no Shabat, haviam as sinagogas, eles estavam, os judeus ali dentro, né, reunidos, e aí Jesus se prevalecia disso para ir lá, olha, deixa eu dar uma palavrinha. E quando dava uma palavrinha, né, dava aquela chacoalhada. E pregando o evangelho do reino. E isto é muito interessante porque o evangelho do reino, ele foge de um evangelho novo que nós temos visto muitas vezes no nosso cotidiano. Seja evangelho da prosperidade, não é isso? Evangelho só de poder, evangelho somente de batismo no Espírito Santo, não. Era o evangelho do reino, tá certo? Então, a Bíblia toda, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo. Então, Jesus agora prega o evangelho do reino do Pai, algo que é do Pai. É por isso que eu sempre digo que, quando nós escutamos o evangelho, uma palavra, nós temos que passar o filtro pela própria palavra, para saber se o pastor, tá certo, o preletor, o que ele está dizendo coaduna com o que está escrito, ou pelo menos com a essência do evangelho, tá certo? Então, nós temos aqui, pregando o evangelho do reino, e primeiro nós vimos que ele ensinava, depois ele pregava o evangelho do reino, e agora vamos para o evangelho da prática. O evangelho da prática está no resto do versículo, curando todas as enfermidades e moléstias do povo, certo? Ou seja, primeiro, antes de curar, você está doente, está dodói, tá certo? Vou botar aqui, viu, Thelma? Quando você aparecer, você vai aparecer para todos que estão aqui. Vou ver se funciona. Um momentinho só. Pronto. Eu solicitei a conexão. Se o Instagram vai conectar ou não, aí já não depende de mim, tá? Aí fica aguardando que ele chega lá. Pronto. Pronto, Thelma. Então, resultado. O evangelho de Jesus é itinerante, porque diz que ele percorria todas as cidades e aldeias. Nós vimos que o que é que ele fazia antes? Pregava o evangelho do reino para depois ele ministrar cura, e, né?
e moléstias entre o povo. Ou seja, você está dodói? Vem primeiro ouvir a palavra de Deus. Não, mas eu quero ser curado, eu só quero ser curado, não quero saber da palavra, só quero ser curado. Não. Jesus ensina, prega o evangelho do reino, e aí depois ele cura as enfermidades e moléstias entre o povo. Sila. Muito bem. Diz o seguinte, ora, o que Jesus fazia diante de pessoas. E diz o texto que, vendo as multidões, ou seja, havia multidões presentes, principalmente para ver curas, certo? Não tanto o evangelho. Mas diz o texto que, vendo as multidões, Jesus olhou as multidões e teve compaixão. Algo que deve ter no coração do pastor, pastora, por aquelas vidas que rodeiam, seja no bairro, seja dentro da igreja, compaixão. Paixão significa sofrimento. Então, compaixão significa sofrer com, certo? Então, Jesus trouxe para si o sofrimento daquele povo miserável, tá certo? E aí diz, teve grande compaixão delas. E por que ele teve compaixão? Porque verificou que aquelas ovelhas estavam desgarradas, certo? Deixa eu desligar o celular aqui. Estavam desgarradas. Aquelas ovelhas não tinham pastor. Não tinham pastor. Então, esse é o motivo que Jesus teve compaixão dela. Observou, peraí, essas ovelhas estão aqui, mas quem é o pastor dela? Não tinha. Tá certo? E nós, continuando aqui, disse mais, verso 37. Então disse a seus discípulos, discípulos, vem cá, vocês que estão aqui junto de mim, eu tenho algo para dizer para você. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Eu gosto de lembrar que quando Jesus fala da seara, não está falando daquela linguiça seara, não. Tá certo? Seara realmente é um campo de colheita. Aí Jesus disse: olha, o campo está grande e é grande, mas existem poucas pessoas para colher. Ou seja, o campo é imenso, certo? Mas existem poucas pessoas que se dispõem a cuidar, a pregar, a pastorear. Poucas pessoas. Então Jesus disse: olha, discípulos, a seara é realmente grande, mas há poucos ceifeiros. Aí ainda Jesus disse para esses discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E dentro da teoria, né? Vamos dizer então que Jesus está ensinando a eles: olha, rogue, tá vendo esse povo perdido? Vamos dizer aqui na primavera, um bocado de família humilde na rua, na cachaça, na prostituição, isso aqui. Você não está vendo? Roga ao Senhor, certo? Para que o Senhor mande ceifeiros para e resgate essas vidas. E aí, boa noite, Nádia. E aí o que acontece? A partir que Jesus disse, olha, roga ao Senhor para que mande ceifeiros, aí Jesus olha para os seus discípulos e chama 12. Vem cá, 12, certo? Aí diz o texto, e chamando, Mateus 10:1, e chamando os seus 12, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Nós vimos que no texto anterior, Jesus ensinava, pregava, cuidava e ele mesmo ministrava a cura. Agora Jesus chama os 12 e diz, olha, estou lhe dando poder sobre os espíritos imundos. Veja bem, eu estou lhe dando, o poder não é seu, eu estou autorizando vocês a expulsarem espíritos imundos, certo? Eu estou dando poder a vocês para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, e aí o que acontece? A partir que Jesus chama os discípulos para orar, manda ceifeiros, Jesus diz, os ceifeiros são vocês, meus discípulos. Pegou os cabas no gogó, certo? Isso eu estou falando porque, às vezes, nós passamos por... Boa noite, Kelita, certo? Nós passamos por locais e sentimos no coração, puxa vida,
olha, devia ter alguma igreja para cuidar dessa turma, né? E aí, quando a gente está olhando, acontece isso. Jesus diz: olha, é você. Por que você não vai cuidar? Ah, mas eu preciso do pastor, preciso de um curso de teologia. Jesus não deu nenhum curso de teologia a ninguém. Caiu aí, viu, Thelma? Jesus não deu nenhum curso de teologia a ninguém. Nenhum. E aí diz o texto, Nádia. Ele vai dar o nome dos discípulos, né? Ele vai dizer, olha, ele chamou então Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, cada nome, hein? Apelidado de Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então Jesus chamou todos esses. Interessante que Jesus, nesse texto, não faz acepção de pessoas. Não. Porque para seus discípulos, entre os 12, ele ainda chama Judas Iscariotes, certo? Que iria roubar até as ofertas, iria vender Jesus, tá certo? Trair Jesus. Jesus não fez acepção de pessoa. E o que é que isso fala para mim e para você? É algo muito interessante, porque muitas pessoas não querem assim firmar aos pés de Jesus, porque diz, eu sou tão pecador, tão pecadora, ou tenho vícios, eu quero largar esse vício, eu quero sair do meu pecado para que eu possa seguir Jesus. Engano seu, você não vai largar o vício nem os seus pecados para seguir Jesus. Jesus chama você conforme você é, ou na condição que você está. Jesus chamou Judas Iscariotes, sabendo da índole dele, de ladrão sem vergonha, tá certo? Então, chamou ele. Então, Jesus chama a mim, chama você que está nessa live, hoje, da forma que você está, para seguir o caminho do Senhor, certo? E aí ele continua. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: olha, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos. Tá certo? O que é que Jesus está dizendo? Olha, há um projeto para você ir. Então, se Deus colocou uma comunidade de fé no seu coração, não é? Uma favela, ou sei lá o quê, uma pessoa, um costureiro, um comerciante para você evangelizar, tá certo? Jesus está dizendo, você tem que traçar o objetivo. Seja objetivo, certo? Então, ele diz mais aqui, antes vocês devem ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, na visão, nesse texto de Jesus, haviam pessoas que estavam sem pastor. E quantas pessoas hoje existem, quando se chamam assim de desigrejados, pessoas que não estão em igreja, estão sem pastor, pode ter sido porque foi machucado dentro daquela comunidade de fé, tá certo? Algo aconteceu na sua vida, ou está envergonhado, envergonhada, e está literalmente sem pastor, certo? Aí o que acontece? Jesus disse: olha, procura primeiro esses que estão sem pastor, porque, ou seja, estavam, mas não estão mais. É esses que vocês têm que ir, tá certo? Então, antes ide às ovelhas perdidas da Israel. E você indo ou encontrando essas pessoas, diga para elas: é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é chegado na sua vida. O reino dos céus é chegado na vida de Kelita, de Thelma, de Joana Renda, tá certo? É aqui de Nádia e mais alguém que ainda está oculto aqui, que eu não sei quem é, tá certo? Então, o reino de Deus é chegado. É pregação de Jesus. Diga para aquela vida: o reino de Deus é chegado. Ele não está mandando você pregar, olha, certo? A tua vida agora vai mudar, assim, você vai ser próspero, próspera, rico. Não. O reino de Deus é chegado. Quem sabe, né, se nesse momento de pandemia as pessoas não criaram essa consciência de que, Senhor, tem algo diferente aí. Ou eu preciso estar mais junto de ti,
é hora de arrependimento. De repente, a pandemia está dizendo, gente, o reino de Deus é chegado, tá certo? Conserta-te, né? Conserta-te. E aí continua. E a essas vidas, vocês pregou o reino, diz, chegou o reino de Deus a você, aí sim, Jesus dá no imperativo para aqueles 12 discípulos. Imperativo. Ele não está dizendo que você poderá pensar em fazer, não. Ele está dizendo no imperativo: olha, diante, nessa região, nessa cidade que você for, você diz: olha, gente, o reino de Deus é chegado. Mas o reino de Deus está implícito de quê? Contar, tá certo? Que o Messias chegou, o Messias nasceu, que o Messias está trazendo uma nova palavra, isso é o reino de Deus. Fez isso, aí Jesus diz no imperativo: curai os enfermos. Veja bem, ele não está dando assim, perguntando, ele está dizendo: curai os enfermos. Ele diz: você tem que curar os enfermos. E às vezes a gente tem uma ideia de curar os enfermos como sendo algo carismático. Ó, oh, irmão, levanta. Não! Curar os enfermos, muitas vezes, se topar com alguém machucado, machucada, né? Uma mulher que foi abandonada de repente, ferida pelo marido, tá certo? Abandonada com os filhos, ou outra que foi estuprada por aí pelo meio do caminho, humilhada, tá certo? Alguém que foi assim detonado pelo racismo, essa pessoa está enferma, ela não precisa de uma imposição de mão, ela precisa de ouvir de você o seguinte: olha, o reino de Deus chegou hoje para a sua vida. Se você está machucada, se você está machucado, Jesus sara hoje as tuas feridas. Porque uma pessoa que estiver magoada, machucada, muitas vezes ela não tem a condição ainda de ouvir a palavra de Deus. Mas é isso que ele diz: curai os enfermos. Essa pessoa está enferma de quê? Você tem que chegar junto dela, analisar, fazer uma espécie de anamnese daquela vida, para entender o motivo dela estar ali jogada naquele tremendal de lama, aquele local que ela não consegue ter força para sair. É isso que Jesus disse: olha, cura, fala de um Deus que pode mudar essa situação, fala da libertação do evangelho. Aquele que era preso não vai ser solto das garras de Satanás pelo evangelho. Prega, cura essa pessoa, curai os enfermos. É isso que o texto quer dizer. E aí diz mais, para quem está chegando aqui agora, estou falando sobre Mateus capítulo 10, já estamos aqui no verso 8. E aí ele diz: curai os enfermos, imperativo. Imperativo, ele diz: limpai os leprosos. Limpar os leprosos, lepra, naquela época, era sinônimo de pecado, embora que tivesse a lepra ferida mesmo, tá certo? Mas ele diz: limpai os leprosos. Olha, a palavra de Deus diz o seguinte: vós já tendes sido limpos ou lavados pela palavra que eu vos tenho dito. Palavra de Jesus. Jesus chega e diz: vós já têm sido lavados, limpos, pela palavra que eu vos tenho dito. Eu costumo dizer o seguinte: o sabão do crente é a palavra de Deus, lida, refletida e assimilada na sua vida. Aí Jesus diz: limpai os leprosos. É quando você vai com amor falar para aquela vida da palavra de Deus, certo? Para que ela tenha consciência dos seus erros. A palavra de Deus diz que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Veja bem, do pecado, da justiça e do juízo. Então, através da palavra ministrada com amor, a pessoa muda. A lepra vai embora e a pessoa vai ter outra vida. É interessante isso aqui, porque vale salientar, eu costumo relembrar, que eu nasci na igreja, mas num evangelho muito rígido, né? Aquele evangelho onde Deus está assim com a luneta, procurando quem está errando para ele ferrar. E um dia encontrei um pastor que ele disse: não, Deus é amor. Nós precisamos conhecer o amor de Deus e não a ira de Deus.
E a partir daquele momento, a minha vida mudou, porque eu conheci o amor de Deus, literalmente. E é isso que ele está dizendo aqui, certo? Limpai os leprosos através da palavra de Deus. Mas ele também dá outra palavra no imperativo. Ele diz: olha, meus 12, tá certo? Inclusive, relembrando que no meio dos 12 estava quem? Judas Iscariotes, tá certo? Olha, meus 12. Então diz aí: ressuscitai os mortos. Quantas pessoas você topa na vida que você diz que ela está aqui, mas interiormente ela está morta? Ela não tem mais ânimo para nada, não tem mais perspectiva de vida. Ela está praticamente, como diz aquele cantor, né? Esperando a morte chegar. Não é isso? É o como Agar foi lá, largou Ismael no canto, foi para distante, para esperar a morte chegar. E, da mesma forma de Agar, o anjo chegou para ela e disse: não é assim não, vem para cá, que eu tenho bênção na tua vida. É você topar com essa pessoa que está mortificada e chegar para ela e dizer: olha, sai, o Senhor hoje ressuscita você, dá vida a você, sai deste limbo e vem para a vida. E Jesus incube isso a quem? Aos escolhidos, aos discípulos, aos 12. Que os 12 foram embora e você hoje, de repente, você está entre os 12, que é para levar essa palavra de vida. E ele continua: não só vocês têm que curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, e tem algo mais difícil para você que isso é difícil. Eu já passei por essa experiência, uns conseguem com mais tranquilidade, outros não conseguem. Ele diz: sabe o que vocês têm que fazer? Elma, Kelita, não é isso? Joana, aqui nós temos Nádia e algumas pessoas mais aqui. Ele diz para você, ele diz: expulsai os demônios. E eu quero dizer para você o seguinte: quando Jesus diz aos 12, quando você chegar naquele local, vão expulsar demônios. Por quê? Porque existem pessoas realmente possessas de Satanás ali. Mas eu, Luiz Andrade, digo para você hoje que o primeiro demônio a ser expulso é aquele que está escondido dentro da gente, do nosso eu, que muitas vezes está encalacrado dentro de nós e não permite que nós mudemos de vida. Esse é o primeiro que tem que sair assim no peito. Sai, demônio, da minha vida, certo? Para que Cristo entre e tenha plenitude dentro de mim. Muitas vezes é a relutância de nós abrirmos o coração 100% para o Senhor. Então ele disse: expulsai demônios. Não é fácil, minha gente. Eu já topei com um endemoniado e sai, o endemoniado estava lá, sai, até usar de autoridade e ele ir embora. Mas tem hora que é difícil, tá certo? Aí você recorre, pede ajuda, irmão, corre aqui. Mas a gente fica muitas vezes sem entender. Mas devemos entender que a autoridade está no nome de Jesus, não é na força do pastor, nem no grito do pastor. E ele diz mais, certo? Aqui, ele finda dizendo: de graça recebeste, de graça dai. Ou seja, faça a obra de Deus sem esperar receber. Não só recurso financeiro, mas muitas vezes não espere, não que não venha, não espere receber elogios. Ou palma para essa pessoa, puxa, a palavra dela é tão boa, isso não, de forma nenhuma. Tá certo? De forma nenhuma. Não. Então, é isso que o Senhor diz: olha, de graça você não recebeu a salvação, de graça você leva. E aí ele diz mais: não possuas ouro, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão. O que é que Jesus está dizendo? Olha, não tenha nada, porque Jesus disse: olha, a vida do discípulo, a vida do apóstolo, tem que ser totalmente dependente do seu apóstolo maior, que é Jesus Cristo.
Por isso que ele disse: olha, esqueça seu ouro, esqueça sua prata, esqueça seu depósito bancário, né? Sua renda. Dependa de Jesus. E o depender de Cristo é algo muito difícil. Tudo gera o Gale, tá certo? Do bom, meu irmão. Então, resultado: depender do Senhor é algo muito difícil, não é fácil, tá certo? Então, ele diz justamente isso: não leve nada. E aí ele diz mais: e em qualquer cidade ou aldeia em que você entrar, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que você saia. Ou seja, procure alguém mais ou menos que você dessa pessoa digna, pensa igual a mim, certo? É da mesma fé, hospede-se nessa casa, certo? E quando você entrar em alguma casa, ele diz saudaia, a paz do Senhor, irmão, tá certo? Se a casa for digna, desça a paz sobre ela. Mas se a casa não tiver dignidade, a paz que você disse, olha, a paz do Senhor seja convosco. Se a casa não foi digna, diz a Bíblia que essa paz que você desejou retorna com você. É difícil? É. Tá certo? É difícil? É. E finalizando, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés, que era um hábito na época. Ninguém quis saber, você pegava a sandália, batia assim, caía o pó, certo? E seguia a viagem. Então, o que eu quero falar hoje para finalizar, tá certo? Eu quero dizer para você, literalmente, tá certo? Que seguir a Cristo, você pode dizer, é maravilhoso, mas não é fácil. O caminho é estreito, certo? É muito estreito seguir a Cristo, tá certo? Por que estreito? Porque as dificuldades são grandes. Quem vive do pecado, é difícil largar o pecado, não é? Quantas pessoas, muitas vezes, têm uma vida paralela, principalmente o que mais prende as pessoas, é um pecado, seja o quê? De adultério, vamos dizer assim. E a pessoa conhece Jesus, e nem todos, nem todas conseguem no estralar de dedo, vou deixar essa vida hoje. Porque às vezes é uma vida que já leva anos, às vezes já tem filho no meio do caminho. É um horror, tá certo? O caminho é estreito, não é fácil. Então, hoje, a palavra é justamente isso. O reino de Deus é chegado. O que é que nós podemos adaptar à questão de momento de pandemia? Eu não digo medo, mas é a oportunidade de estarmos dentro de casa. Talvez mais junto com aqueles que nos cercam, tá certo? E eu já falei numa live essa semana, não sei qual foi, que até a Nádia, tá certo, Nádia? Mas ouça aí de novo. Dentro dos consultórios psicológicos, e mesmo psiquiátricos, e mesmo de aconselhamento, tem mostrado que tem aumentado o nível de estresse e separação de alguns casais. Por quê? Porque eles não estavam habituados a conviver junto todos os dias. Porque às vezes o cara sai para trabalhar de manhã, a mulher para o lado, tá? E só faz se encontrar à noite, dorme no outro dia a mesma coisa. Agora, passar 40, 50, 60, 90, 100 dias junto, todo dia, você amanheceu, está ali o dia todo. E gera muitas vezes atrito. Isso tem sido terrível. Por outro lado, algumas pessoas, né? Tipo minha amiga aqui, ela disse: olha, pastor, me ligou. Eu estava vindo de Porto de Galinhas ontem. Ela ligou na estrada para dizer: olha, diferentemente dessas pessoas que estão aí se separando, tá certo? Eu estou tendo uma oportunidade de me unir mais à figura do marido, tá certo? E isso é verdade, mas não é fácil, tá certo? Porque mesmo no dia a dia, quantas vezes a mulher diz: marido, vai para a rua para eu poder trabalhar, tá certo? Estressado. Mas é isso, o evangelho, ele não é algo tão fácil. Então, eu gostaria, nesse momento, vou encerrar essa live, tá certo? De orarmos juntos. Nós temos aqui Ludgero, tá certo? Valéria, o Igor deve estar lá para a Europa ainda, para aquelas bandas lá na pandemia. Quem não conhece aqui,
dizer aqui, só tem a Nádia, nós temos aqui o Ludgero Gale, que é de Goiânia. O Igor Gale é um jovem que já está com seus 30 e poucos anos de idade, que nós conhecemos de Goiânia, e parece-me que ele já conseguiu ser o jovem que mais países conheceu no mundo, tá certo? Porque o norte dele é viajar. Bota a mochila nas costas e já viaja para tudo quanto é país. Já teve em Coreia do Norte, União Soviética, tá certo? Ele tem um testemunho muito bonito. Mas, pela pandemia, eu sei que ele está preso em algum país aí de lá, não pode sair por enquanto, tá certo? E é isso, essa turma que é brilhante aqui. Então, vamos orar. O reino de Deus chegou. E o que é que você tem feito pelo reino de Deus? Sila, né? Nádia, Luz do Gero, outras pessoas que possam estar aqui. O que é que você tem feito em prol do reino de Deus? Você sabia que a religião que mais cresce do mundo chama-se islamismo? É. Se ela continuar crescendo no percentual que ela vem crescendo, eu acho que, eu não sei se dá mais 100 anos de cristianismo por aí, não. Tá certo? Porque a diferença do cristianismo é que o Senhor toca com o Espírito, no seu Espírito, e você se convence de Jesus. Já o Islã, pelo menos os mais xiita, ele bota uma AR-15 na tua cabeça e diz: rejeita esse Cristo e declare servo de Maomé. Ou tu leva uma bala na cabeça agora. É isso por aí. Tá certo? E aí eu pergunto: o que é que você tem feito em prol do Evangelho de Cristo? Esperar num pastor, um missionário? Ele não quer isso. Gente, aqui é porque ele não está nessa live. Hoje mora em Orlando, pastor Márcio Castilho, pastor Renda conhece, que quando eu morei em Feira de Santana, eu creio que foi 91, creio que foi 91, depois eu voltei para Recife. Eu saía do banco, eu ia numa loja que vende pano, né? Pano. Eu chamo aqui em Pernambuco loja de fazenda, no outro local é loja de pano. E eu, à tarde, ia lá, e Márcio e Josane, eles eram espíritas roxo, tá certo? Mas, praticante isso e aquilo, eu sempre falava do amor de Jesus. Falava do amor de Jesus para ele, ele duro na queda, falava. Eu sei que eu saí de Feira de Santana, vim para Recife em 92, mas ainda em 92 eu fui passar algum feriado em Feira de Santana, saí de Recife, fui para a feira, encontrei com eles lá, fui na loja dele de novo, ele disse: ô Luiz, já há muito tempo que eu não estava mais como gerente de lá, falei com eles, passou. Vim para Recife, passei o ano 92, 93 fui para Goiás. Saí de Goiânia, creio eu, em 2002 por aí, certo? E olha, fui. Um dia, passei meus quase 10 anos em Goiânia e voltei para Recife. Um dia estou eu em Recife e recebo a ligação. Luiz Andrade. Eu digo, diga. Ele disse: é Márcio. Eu digo: bem, eu não sei quem é Márcio. Márcio, rapaz. E eu digo: e eu sei lá quem é Márcio, cara. Márcio Castilho, pior ainda, já fazia quase 10 anos que eu não vi esse cara. Ele disse: rapaz, é o seguinte, faz quase 10 anos que eu procuro você. E hoje que eu consegui seu telefone. Eu estou ligando para dizer para você que as vezes que você ia na minha loja e falava de Jesus, não foi em vão. Eu aceitei Jesus, a minha esposa Josane aceitou Jesus, o meu sogro aceitou Jesus, minha sogra aceitou Jesus por sua culpa. Todos nós somos crentes em Cristo Jesus, porque a palavra que você semeou, ela vingou. Preste atenção. Hoje esse sujeito é pastor lá em Orlando, né? Na Disney, sei lá em Orlando, nos Estados Unidos. Não conheço lá, mas sei que é Orlando. Então, o que eu quero dizer para você? Fale do amor de Cristo. Há tempo e há fora de tempo. Fale do amor de Cristo. Thelma,
Seja uma crente não chata, mas amorosa, mas dentro do seu condomínio. Tem vidas que precisam, certo? Kelita já é esposa do pastor, nem sei o que dizer. Sila é uma pessoa amorosíssima, abraça e fala do amor de Cristo, certo? Nádia é uma evangelista nata, tá certo? Ludo Gero, homem de Deus, tá certo? Então, o resultado, fala do amor de Deus, porque ele não vai ser em vão. Amém? Vamos orar. Já falei muito, tá certo? Agora que está entrando alguém do Rio de Janeiro aqui. Dado Lins, já entrou pro amém, viu, primo? Tá certo? Então, vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo a Deus, tá certo? E Ele vai operar. Ele vai operar. Amém? Pai querido, um momentinho só. Vocês viram lá em cima, nós temos que orar pela autoridade, independente que seja do partido ou não, porque o que mais ele rejeitou veio sobre ele. Nosso presidente está com Covid-19, testou positivo. Tá certo? Então, se a confusão já é grande, imagine se esse homem piora. Tá certo? Vamos orar por nossos governantes, independente do seu partido. Tá certo? É isso que a Bíblia manda. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, primeiro, eu coloco cada vida que está aqui nessa live diante de Ti. Pai, abençoa, Senhor. Abençoa o meu amigo Ludgero, Senhor. Trabalhamos juntos lá em Anápolis, na Faculdade Evangélica, tanto tempo, tá certo? Homem de Deus, né? Homem que cuidava do acampamento da Igreja Metodista, né? Da Rua 20, lá em Goiânia, tá certo? É um homem de Deus, ele, Valéria, tá certo? Nádia, grande mulher, tá certo? Que tem uma penca de filho, né? Aqui nós temos aqui Keké Viana. Keké Viana, você entrou pro amém, viu, Keké? Né? Jaldi e Vera, seus pais, tá certo? Nós temos a Keké Viana aqui, que vive agora vendendo um chá para emagrecer, que eu estou quase magro, tanta propaganda que ela faz, tá certo? Então, agradeço a Deus por cada vida que está aqui. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe o seu negócio, tá certo? Que Ele abençoe esse empreendimento novo seu, que você é uma mulher batalhadora. Nunca eu lhe vi sem fazer nada. Desde a Herbalife, depois você migrou para o shopping, para algumas lojas, e assim você vai, você não para. É uma mulher de Deus, guerreira. Deus não quer ninguém descansando em rede. Nem parece que Jesus era nordestino, tá certo? Então, Senhor, abençoa cada vida que está aqui nessa live hoje. Eu te peço, Pai, também. Eu te peço lá, né, em Brasília, pelo presidente, tá certo? Que tu possa estar com ele e que neste momento ele possa refletir que a coisa é séria, independente, Senhor, de partidarismo. São quase 60 mil pessoas que perderam a vida em nosso país. E se for nesse percentual, o negócio vai chegar aonde? Essas pessoas merecem respeito, o mínimo de respeito. Essas famílias, esses netos, né? Esses pais, esses filhos, esses maridos que perderam esposa. Ontem eu fiquei estarrecido aqui para o norte, uma menina, 24 anos de idade, linda, contadora, sem problema de saúde nenhum. Em 3 dias, a enfermidade levou a vida dela. Eu não quero. Eu creio que ninguém aqui quer. Tá certo? Então, Senhor, abençoa os nossos, né? Presidente do Senado, Senhor, o Alcolumbre, que nome feio, né? Alcolumbre, certo? O Maia, Pai. O Maia, quem não sabe, ele é chileno, tá certo? Ele nasceu no Chile, mas é brasileiro, tá certo? O Maia, acaba com essas brigas lá em cima, Pai. Abençoa aqui o nosso prefeito, governador de Pernambuco, mas, Pai, olha, varre do nosso governo. No nosso governo, como digo, da Câmara, deputado, senador, pai, um monte de gente corrupta que está roubando dinheiro liberado para os pobres, Senhor. Para os pobres, Pai. As pessoas que não precisam se inscrever na Caixa Econômica para tirar dinheiro da boca do pobre, Pai. Senhor, olha, esse estigma
de desonestidade que paira sobre o povo. Eu vou falar povo brasileiro, que eu sei que existe no mundo inteiro. Sobre o povo brasileiro. A lei do Gerson, Pai. Senhor, usando o termo pentecostal, nós repreendemos esse espírito de roubalheira em nome de Jesus. Senhor, que venha à tona e venha um nome. Olha, você, fulano, você roubou o governo, você, para que essa pessoa seja conhecida. Porque a tua palavra diz, em Coríntios 14, os nossos pecados serão manifestos. Aquilo que você pensa que está oculto, ele virá à tona, mais cedo ou mais tarde. Então, Pai, abençoa. Mais uma vez eu te peço, a Joana, na arquitetura dela, abençoa ela, certo? Aqui meu primo Dado, a tia Holanda, lá no Rio de Janeiro. A Sila, como já te falei, mais uma vez aqui a Nádia. Deixa eu ver aqui em cima se tem mais alguém, certo? A Lau, Deus abençoe Lau, certo? Tem Lau, não sei se tem mais alguém aqui, tá certo? Não sei, muito bem. Tu tens abençoando, Senhor, cada vida dessa. Eu te peço, eu te agradeço hoje, em nome de Jesus. Amém? Amanhã, se Deus quiser, e Ele quer, eu estarei por aqui. Eu espero que o vídeo de vocês não tenha falhado hoje, porque graças a Deus hoje nós trocamos a internet para fibra ótica. E o rapaz chorou de pé junto que eu não vou ter problema mais de transmissão. Tá certo? E eu agradeço a vocês. Reflitam, o reino de Deus é agora. Não fica fora desse reino de Deus. O reino de Deus é agora, em nome de Jesus. E dentro dessa bênção, eu não canso de abençoar as pessoas. Mais uma vez eu coloco aqui, olha, quer, Deus abençoe seus chás, tá certo? Que você multiplique os seus vendedores, a sua rede, tá certo? E toda vez, deixa eu falar uma coisa, o dado Lins, eu não sei se quem está entrando é a prima ou é o próprio dado, tá certo? Nunca sei, porque entra um primo ou entra uma prima, tá certo? A Thelma é uma bênção. Thelma, você está com quantos anos de casado? Thelma, 50? Quanto tempo de casado você está? A Thelma fez mentoreio de casais comigo com o Nair, tá certo? Nós íamos para Paudalho, tá certo? E ela participava desse movimento, né? Ludgero, dê um abraço em Valéria. Igor, de vez em quando eu converso com ele por aqui, eu mando um oi para ele por aqui. E espero que ele esteja bem, tá certo? E que ele volte para Goiânia e vá passar o fácil no país dele, tá certo? Bem, gente, mais uma vez, Deus. Pronto, olha, a Thelma que está aqui no Instagram, a Thelma, você, vamos lá. Thelma tem 50 anos de casado. Essa mulher com 50 anos de casado, mas na época ela tinha 47, 46, ela se submeteu a participar do mentoreio de casais. Um grupo de casais durante 6 meses. Se você é casado e você não participar desses movimentos, encontro de casais, palestras de casais, isso é investimento, certo? Isso fortalece seu casamento. Ouviu, Nádia? Estou esperando dezembro, tá certo? Então, isso fortalece o seu casamento. Participe, tá certo? E fique com Deus. Vamos lá. Vou desligar aqui primeiro o Face, tá certo? Vou desligar primeiro o Face. Lugero, um beijão. Nádia, deixa eu ver aqui, de novo aqui. Quem está aqui? A Lau devia estar, tá certo? Não estou vendo mais ninguém. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não tem. Não tem mais ninguém. Eu acho que não tem mais ninguém, tá certo? Então, vamos encerrando aqui. Daqui a pouco esse vídeo vai estar no YouTube. Vamos desligar aqui. Isso, um momentinho só. Pessoal daqui.